Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o gabarito da essa listinha maravilhosa envolvendo problemas de cinemática, mas com gráficos, ok? Aparece demais nas provas do Enem, UERJ e outros vestibulares também de São Paulo, ok? Então aqui hoje, nessa listinha, só gráficos. Aqui o professor Sandro Fernandes de Física, mais um material para o nosso canal 2Pi. Se você quiser, segue a gente lá no WhatsApp, ok? Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo. Então, gente, quando ele fala isso, é o move. O gráfico VT é uma reta, né? Inclinada. V igual a V0 mais AT. É uma função polinomial do primeiro grau. Olha que delícia. O gráfico é uma reta inclinada, em que a inclinação, a taxa de variação da função, olha aqui, é a aceleração. E o corte no eixo das ordenadas é o V0, ok? Que é o coeficiente linear. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15, a velocidade média do automóvel. Que delícia! Você sabia que no MOVE a velocidade média é a média aritmética das velocidades? Isso é uma preciosidade, hein? Não vai esquecer isso não. Qual é a velocidade inicial? 4. Qual é a velocidade final no instante 15? 24. Isso dividido por 2. 28 dividido por 2 geralmente tem dado 14. 14 metros por segundo. Olha a questãozinha bonitinha da EQ, hein? Olha só que beleza. 14 é o gabarito da primeira. Tranquilo? Então não esquece que no MOVE a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Questãozinha 2 também da UERJ. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo conforme indicado no gráfico. De novo, olha o gráfico VT, uma reta inclinada. Temos um MOVE. Deixa guardadinho. A função que indica o deslocamento do carro em função do tempo. Deslocamento, gente, qual é a função do deslocamento? V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. V0, Sandrinho, é fácil de ver, né? Com certeza. Olha o V0 aqui, olha a velocidade inicial aqui, ó. Que beleza. Então, o V0 vale 5. E a inclinação, como é que a gente vai achar? A inclinação é a aceleração. Vamos pegar aqui um ΔV por ΔT aqui, ó. Pega um triângulozinho desse aqui, ó. Olha que triângulozinho bacana aqui, ó. O que é isso aqui? ΔV. O que é isso aqui? É ΔT. Delta nessa, delta, não, aqui, ó. ΔT. Então você deve lembrar bem que a aceleração é ΔV por ΔT. Então quanto é que vai dar a aceleração? Quanto que variou a velocidade aqui nesse trechinho? Do 5 para o 15, 10. E o tempo? De 0 para 8, 8. 10 dividido por 8 geralmente tem dado quanto? 1,25 metros por segundo ao quadrado. Que delícia! Agora a gente já sabe qual é a nossa funçãozinha. Vou botar em vermelho aqui, ó. Quem é o ΔS? É o V0t, então fica 5 vezes t mais 1,25 t ao quadrado sobre 2. Ele fez a continha, tá vendo ali, ó? Porque 1,25 dividido por 2 dá 0,625. Então nós temos 5t mais 0,625t ao quadrado. Maravilhoso, hein? Gable oficial, letra B de bola. Show! Vamos para a terceira. Enem PPL. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. Repara que ele está te dando o gráfico posição versus tempo, hein? A posição do carro nessa reta em função do tempo está representada no gráfico.
Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente. Olha só, gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que você tiver um gráfico posição versus tempo, a inclinação tem relação com a velocidade. Então, se ele quer que você compare a velocidade, então você tem que comparar a inclinação desses pontos, a inclinação da reta tangente em cada pontinho. Então, vamos fazer aqui traçar as retas tangentes. Começando no ponto K aqui, ó, traço uma reta tangente aqui, depois traço uma reta tangente em L, depois traço uma reta tangente em M, em N, e legal. E aí, o que você vai ver aqui? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui o negócio aqui para mim. Foi. E aí, o que você vai ver aqui? Onde que você tem, ele quer primeiro menor e depois maior. Onde você tem menor inclinação. Repara que a menor inclinação é aqui, ó. É nesse ponto M aqui, ó. Tá? E onde que ela tem maior inclinação? Onde a reta está mais inclinada. Repara que é aqui, ó. Nesse ponto L. Então, a menor inclinação da reta tangente é no M, ali que a velocidade tem o menor valor, e a maior inclinação é no ponto L. Então, tem que marcar ML, Gable oficial, letra C de sapo. Bonita questãozinha, né? Mais uma do Enem. Enem curte muito problemas envolvendo gráfico, hein? Vai fazer o Enem? Claro, né? Senão você não estava aqui. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada. Já vou separar isso aqui. Velocidade constante. Na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Claro, quando você percebe uma determinada situação, o teu cérebro não consegue tomar decisão instantaneamente. Então demora um ΔT, é o que a gente chama de tempo de reação para você tomar decisão. Então nessa primeira etapa aqui, gente, ó, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de tempo de reação. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Desaceleração constante quer dizer que aqui você tem um move. Legal? Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Muito cuidado, gente, porque aqui ele está dando um gráfico velocidade em função do tempo, tá? Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Velocidade. Lesado. Velocidade em função da distância. 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 E velocidade em função da distância. Ok? Então eu tenho que ver no move qual é uma equação boa para relacionar a velocidade com a distância, ok? Bom, mas primeira coisa, na primeira etapa, lembra que a velocidade dele não muda. Então, até ele pisar o freio, a velocidade dele é constante. Então, ele precisa ter um trecho com a velocidade constante, ou seja, a velocidade não muda de valor, tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Com isso, a gente abandona a letra A, a gente abandona a letra E e a gente abandona a letra C. Você repara que na letra B e na letra D, ele tem um trecho inicial com velocidade constante. Agora a gente precisa saber o seguinte, quando ele freia, como é que é a relação entre a velocidade e a distância? Qual é a equação boa para a gente analisar isso, Sandrinho? Velocidade com distância? Olha aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ok? Torricelli.
Porque aqui você tem o V e você tem o D. Qual é a relação entre a velocidade e a distância? É linear para ser uma reta ou é quadrática para ser um arco de parábola? Está vendo o quadradinho aqui na velocidade ao quadrado? Então essa função ela não é linear. Então essa queda da velocidade com a distância, isso não é uma reta, gente. Isso tem que ser um arco de parábola. Se é um arco de parábola, a gente acabou de eliminar a letra B de bola. Letra D é o nosso gabarito. Ok? Perigosa essa questão, hein? Mas muito bonita. O ERJ. Em uma pista de competição, 4 carrinhos elétricos numerados de 1 até 4 são movimentados de acordo com o gráfico velocidade versus tempo. Perfeito, estou ligado. Velocidade versus tempo. O carrinho que percorreu a maior distância em 4 segundos tem a seguinte numeração. Bom, vou lembrar uma coisa importante para vocês aqui, é que toda vez que você tem um gráfico velocidade versus tempo, lembra que se você quer a distância, isso é numericamente igual à área, né? Então, se eu preciso calcular a distância que cada um percorreu, para saber quem percorreu uma distância maior, é só calcular a área do gráfico, beleza? Só que eu não estou a fim de perder tempo não, gente. Porque se você olhar, tem 2 gráficos aqui que a gente já pode chutar o balde, que é o gráfico 3 e 4. Repara que o gráfico 3 ele está totalmente abaixo do 2 e o gráfico 4 também. Então é óbvio que a área do 2, que é esse aqui, ó, olha o gráfico 2 aqui, ó, olha o gráfico 2 aqui, ó. O 3 e o 4 estão abaixo dele, então a área vai ser menor, óbvio. Isso quer dizer que a gente não precisa nem se preocupar com a área do 2 e do 4. A resposta ou vai ser 1 ou vai ser o gráfico 2. Só que, visualmente, quando você olha para o gráfico 1 e para o gráfico 2, você consegue perceber que a área do gráfico 2 ela é maior do que a área do gráfico 1. Olha só, vamos fazer o desenho aqui da área do gráfico 1. Repara só o gráfico 1. Ó. Ele vem aqui, depois ele vem para cá. Isso é para você não precisar fazer conta. E depois ele vem para cá. Então, se você for calcular a área, vai ser toda essa areazinha aqui, ó, tá bom? Visualiza isso aí, ó. Tá certo? Agora, a área do gráfico 2. Olha aqui, ó. Olha só a área do gráfico 2. Você repara que a área do gráfico 2, ó, ela tem essa parte inicial aqui, ó, que é bem maior do que a do gráfico vermelho, que é a do gráfico 1. Então, visualmente, você percebe que a área do gráfico 2 é maior do que a área do gráfico 1. Isso faz com que você economize um certo tempo na sua solução. Senão você ia ter que calcular todas essas areazinhas abaixo do gráfico 1 e do gráfico 2. E, claro, já é importante você verificar que o 3 e 4 têm áreas menores, ok? Se você percebeu uma coisa aqui interessante, o gráfico 1 e o gráfico 2, eles têm uma área em comum, que é essa área que eu vou fazer aqui agora, ó. Essa área que eu vou marcar aqui agora, ela é comum tanto para o gráfico 2, tanto para o gráfico 1. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu estou marcando aqui agora, ó. Só que a área do gráfico 1 é essa área que eu marquei e mais essa azulzinha aqui, ó. E a área do gráfico 2 é essa preta que eu marquei e mais essa vermelhinha aqui, ó. Então, qual é a área do gráfico 1? É o azul mais o preto. Qual é a área do gráfico 2? É o vermelho mais o preto.
Como a área do vermelho é maior do que a área do azul, a gente logo identifica que o gráfico 2 tem uma área maior. É uma boa maneira de você comparar, tá bom? Vamos seguir. Mais umazinha da UERJ. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade dos carros A e B que se deslocam em uma mesma estrada. De novo, gente, ó, a UERJ curte muito. Ó. Mais um gráfico VT, tá vendo? Determine as distâncias percorridas pelos carros A e B durante os primeiros 5 segundos do percurso. Calcule também a aceleração do carro A nos 2 primeiros segundos. Então, tem que achar a distância. Então, gente, vai ter que ser a área, né? Vamos começar pelo 1. Então, ΔS do A, tá bom? Vamos ver a área do A. Primeiro eu vou fazer só o A, ó. Olha aqui, ó. O A vem aqui. Depois vem para cá. Eu acho que isso aqui é um trapézio, concorda? Aí, ó. Então vai ficar o quê? A área de um trapézio. Base maior, que é 5, mais a base menor do trapézio, que é esse pedacinho aqui, que é do 2 até o 5, que é 3. A altura do trapézio, isso sobre 2. Então vai dar quanto? 8 metros. Legal? Agora vamos ver o ΔS do B. O ΔS do B, nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos também um trapéziozinho. Aqui, ó. Confere, ó. Isso aqui é um trapézio. E depois desse trapézio, a gente tem mais um retângulozinho aqui, ó. Que é esse aqui. Certo? Então, primeiro vamos calcular a área do trapézio. A base maior do trapézio é 4. A base menor do trapézio é 1. Aqui, ó. A base maior é isso aqui, tá, gente? São os lados paralelos, ó. Base maior 4, base menor esse pedacinho que é 1. A altura vale 2. Isso sobre 2. Então vai dar quanto? Vai simplificar o 2 com 2. 5 metros. E eu tenho que somar ainda, deixa eu botar logo aqui, ó. Eu tenho que somar ainda o retângulozinho, que vai ser o quê? A base do retângulo vale 3 e a altura vale 1. Então nós vamos ter 5 mais 3, que também vai dar 8 metros. Então as distâncias percorridas pelos carros A e B, 8 metros, os dois. E ele quer a aceleração do A nos 2 primeiros segundos, beleza. Então vamos descobrir qual é a aceleração do A. Vou apagar aqui para clarear. Olha aqui o A, ó. Olha o trecho em que o A está acelerando aqui. Diz aí qual foi a variação da velocidade do A e qual foi a variação do tempo. A velocidade variou 2, isso em 2 segundos. Então vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Legal? Mais uma questãozinha do Enem. Essa também envolvendo gráficos, tá vendo? Essa perigosa também tem que ter bastante cautela. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante. Então, ó, repouso e aceleração constante por 1/3 do tempo. Depois, mantém a velocidade constante por outro terço. E reduz a velocidade também de forma constante até o trecho final, até parar. Então, ele parte do repouso, acelera, mantém a velocidade constante, depois ele pega e freia até parar. Qual o gráfico da posição em função do tempo representa o movimento? Bom, vamos lá, é move, gente. Posição em função do tempo do move é o quê? S
igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ok? Então a posição, lembra que a posição ela é quadrática se for move. Agora, tem um trecho que ele mantém a velocidade constante. Então isso é S igual a S0 mais VT. Então, enquanto ele estiver com a aceleração, é a primeira. Quando ele estiver sem aceleração, é a segunda. Então, repara que o cara, ele acelera. Então, o trecho inicial tem que ser um arco de parábola. Se o trecho inicial tem que ser um arco de parábola, a gente já chuta a letra E. Ok? Então, ele começa com arco de parábola, depois ele mantém a velocidade constante. Então, é move. Então, se é move, tem que ser uma reta inclinada. Se tem que ser uma reta inclinada, no segundo trecho, a gente manda embora a letra A e manda embora a letra D. Porque aqui, ó, na letra A e na letra D, a posição não está mudando, é como se ele tivesse parado. E o que, que acontece no final? O camarada freia. Se ele freia, é um arco de parábola, só que com cavidade para baixo. Então, olha aqui, ó, olha a letra B. Começou com arco de parábola com concavidade para cima. Depois uma reta. Só que aqui a parábola continua com concavidade para cima. Não pode, porque aqui a aceleração seria positiva, mas ele está freando. Então, olha a letra C que perfeita. Um arco de parábola, porque ele acelera. Uma reta inclinada, porque ele mantém a aceleração nula. Depois um arco com concavidade para baixo. E aí ele para. Olha lá, ó, a posição não muda. Então, o gabarito oficial, letra C de sapo. Arco de parábola com concavidade para cima, porque ele está acelerando. Reta inclinada, porque a velocidade tem módulo constante. E arco de parábola com concavidade para baixo, porque a aceleração é negativa. Ou seja, para fazer esse tipo de questão, você tem que estar olhando o tempo inteiro para a função horária do move, que o gráfico é representado por um arco de parábola, e a função do movimento uniforme, que o gráfico é representado por uma reta inclinada. Legal? Próxima questão, questão 8. Um trem de brinquedo com velocidade inicial de 2 cm por segundo é acelerado durante 16 segundos. O comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. Calcule em centímetros por segundo a velocidade do corpo imediatamente após os 16 segundos. Bom, primeira coisa importante que ele está dando é o V0, né? Que vale 2. Se isso é um gráfico aceleração versus tempo, a área ela é numericamente igual à variação da velocidade. Ou seja, olha esse primeiro trecho aqui, ó. Quanto que é essa área? 4 vezes 6, 24. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade variou 24 metros por segundo. O gráfico AT, a área, sempre vai te dizer quanto que a velocidade variou. O segundo trecho, cuidado que aqui está negativo, né? Quanto que a velocidade vai variar? Um lado vale 4, o outro vale 3, então vai variar quanto? Menos 12 metros por segundo. E o último trecho? Quanto é a área desse retângulozinho aqui, ó? Só você pegar a base, que é 6, e multiplicar pela altura, que é 4. Então ela vai variar quanto? 24 metros por segundo. Confere? Então agora é fácil a gente descobrir a velocidade final. Olha ali, ó. Vamos lá, qual vai ser a velocidade final? É a velocidade inicial, 2, mais. No primeiro trecho ela aumentou 24, no segundo trecho ela diminuiu 12, no terceiro trecho ela aumentou 24, ok? Quando você fizer essa continha, vai dar 24 com 24, 48, menos 12, 36, não é isso? Mais 2, 38 centímetros por segundo. Legal? Então, mais uma característica importante, tá, gente? Gráfico aceleração versus tempo
a área vai te dar a variação da velocidade. Eu cometi um errinho aqui, ó. Ele não está usando metro. Ele está usando centímetro. É centímetro por segundo. Aqui, ó. Aqui também é centímetro. A resposta final eu coloquei correto, mas nessas observaçõezinhas aqui eu botei metro. Então aqui, ó, é centímetro por segundo. Então é tudo centímetro por segundo, ok? A velocidade aqui inicial V0, 2 centímetros por segundo. Tudo centímetro por segundo. Legal? Nona. A velocidade de um corpo que se desloca ao longo de uma reta em função do tempo é representado pelo gráfico. Calcule a velocidade média no intervalo de 0 a 30. Show de bola! Para descobrir a velocidade média, a gente vai precisar de duas informações. ΔS e ΔT. Legal? Então vamos começar com ΔS. Lembra que o ΔS a gente pode calcular pela área, não é isso? Vamos começar por essa aqui, ó. Melzinho na chupeta, 50, né? Que é a base vezes a altura. Mais. Vamos passar para um trapéziozinho agora aqui, ó. Aqui, ó. Esse trapéziozinho aqui. Quanto vai ser a área desse trapézio? Olha para mim aí. Base maior, 15. Base menor, que é esse trechinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 5. A altura do trapézio está aqui, ó. Vai ser 10 sobre 2. E agora, de novo, um retângulozinho, ó. Retângulo é sempre uma delícia, né? Esse retângulozinho, que vai ser a base 10 e a altura 15. Legal? Então, vamos ver quanto vai dar esse ΔS. Vamos somar isso aí tudo agora. ΔS é igual a 50 mais. Aqui no meio você vai ter 20, 200 sobre 2, 100. E aqui você vai ter 150. Ai, que delícia de conta. 300 metros. Show de bola. Estamos prontos para achar a velocidade média. Qual foi a distância percorrida? 300 metros. Em quanto tempo? 30 segundos. Geralmente tem dado 10 metros por segundo. Show? Maravilha, hein? 10ª questão. Muito bonita essa questão do Enem. Gosto muito dela. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca, é verdade. Qual é a opção que representa a melhor associação entre o meio e a forma de locomoção e a unidade de tempo quando são percorridos 10 km? Então, para percorrer 10 km, repara que aqui, ó, nós temos 10 km e aqui nós temos 2, alguma coisa de tempo. Eu não sei que tempo é esse. Segundo, minuto, dia, ano, mês, hora, é isso que a gente vai analisar, tá bom? Olha o que ele fala na letra A. Carroça e semana. O que isso quer dizer? Para uma carroça percorrer 10 km, ela precisa de aproximadamente 2 semanas? Claro que não, né, gente? Nenhum cavalo, para percorrer 10 km, ele precisa de 2 semanas. Então, a letra A, ela não é adequada, não. Vamos ver a letra B. A letra B é carro e dia. Será que para um carro percorrer 10 km, ele precisa de 2 dias aproximadamente? Não, bem menos. Para fazer uma caminhada de 10 km, 2 horas e pouco, é coerente? Comecei a achar interessante. Vamos ver as outras. Uma bicicleta. Você anda 10 km em apenas 2 minutos de bicicleta? Nem se você for campeão olímpico, 10 km você não vai fazer em aproximadamente 2 minutos. E um avião? 10 km em 2 segundos também é uma velocidade muito alta. 10 km por segundo
em 2 segundos, dá 5 quilômetros por segundo, né? Então é uma velocidade muito alta para o avião. Com isso, ficamos aqui com o nosso letra C de sapo. Vou dar um exemplo para vocês. No Engenhão, quando eu estou caminhando, em média, caminhando, tá, gente? Tranquilamente, eu ando 2 km em aproximadamente 20 minutos, ok? Quer dizer, se você olha aqui 10 km, multiplica isso aqui por 5, você tem 120, você tem 100 minutos. 100 minutos dá mais de 1 hora, né? 1 hora e 40. Agora, lembrando que eu estou lá fazendo uma atividade física, num ritmozinho um pouco maior. Se eu estivesse passeando no Engenhão e fosse dar 5 voltas, por exemplo, né, com certeza o meu tempo ia aumentar, se aproximando dessas 2 horas, 2 horas e pouco. Então, a letra C é a que é mais adequada. Tranquilo? O ERG. Acho que são 2 questões para esse mesmo textinho, tá, gente? Um professor e seus alunos fizeram uma viagem de metrô para estudar alguns conceitos de cinemática escalar. Legal. Então, vou levar vocês para dar um passeio de metrô para a gente estudar cinemática, hein? Olha que delícia. Durante o percurso, verificaram que sempre que partia de uma estação, a composição deslocava-se com aceleração praticamente constante. Então, olha, eu não achei o que o ERG fez adequado, tá? Eu acho que deveria ter dito aceleração constante. Esse praticamente, na época, gerou confusão. Mas o que o ERG queria? Queria que você considerasse aceleração constante, quer dizer, um move, durante os 15 segundos iniciais. E a partir daí, a velocidade ficava constante. Então, ó, ele acelerava 15 segundos e depois a velocidade ficava constante. Então, 11. O gráfico que melhor descreve a variação temporal da velocidade, quer dizer, a variação com o tempo, é gráfico VT. Como é que é o gráfico VT no Move? Vamos lembrar? A função é V igual a V0 mais AT. Então, é uma função polinomial do primeiro grau. Então, tem que ser uma reta inclinada. Então, até o instante 15 tem que ser uma reta inclinada. Com isso, a gente já manda embora a letra B, a letra D e a letra C. Olha aqui, ó. Você tem um move, aqui, movimento uniformemente variado, e depois você tem um trecho com mu, que a velocidade é constante. Lembrando que ele está pedindo para você analisar o gráfico VT. Legal? Então, bem tranquilo a 11. A 12 eu acho que é da mesma situação, ó. Só que agora ele quer a variação temporal do deslocamento. Lembra que o deslocamento no move, ele é dado por V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E no mu é VT. Ou seja, o que isso quer dizer? Que no trecho que ele está acelerando, tem que ser o quê? Um arco de parábola. E no trecho que ele tem velocidade constante, tem que ser o quê? Uma reta inclinada. Ok? Então, a gente está procurando um arco de parábola no primeiro trecho, depois uma reta inclinada. Arco de parábola no primeiro trecho, arco de parábola sim, mas a concavidade tem que ser o contrário, porque ele está acelerando. Arco de parábola no primeiro trecho não é. Olha o nosso gabarito aqui. Olha que delícia, ó. Arco de parábola e depois uma reta inclinada. Perfeito. C de sapo é o nosso gabarito. Legal? 13, e acho que última. A função que descreve a dependência temporal da posição de um ponto material é representada pelo gráfico. Opa, gráfico ST. A gente acabou de falar ali em cima. É uma reta. Se o gráfico ST é uma reta, então, gente, ó, isso é um movimento uniforme. Então, esse gráfico é o gráfico de um movimento uniforme. Legal? Sabendo que a equação geral do movimento é do tipo S igual a A mais BT mais CT ao quadrado, os valores numéricos das constantes A, B e C são respectivamente. Bom, uma coisa a gente já sabe, né, gente? Essa função, na verdade, ela é uma função do movimento uniforme. Então, é S igual a S0
mais VT. Não tem nada elevado ao quadrado nela, não. Porque senão seria uma parábola, né? Logo, eu acabei de descobrir quanto vale o C. O C tem que ser quanto? 0. Porque essa minha função, ela não tem... Opa, saiu aqui. Essa minha função, ela não tem nada de quadrática. Então, o C tem que ser 0, ok? O que a gente tem que descobrir é o A e o B. O A, quem é? É a posição inicial. Aqui, ó, vou botar aqui, ó. O A é o S0, é a posição inicial. E o B, quem é? É a velocidade. Então, o A é imediato. Olha o A aqui. Olha o A, olha o A, olha o A, olha o A. Tá aqui, ó, é a posição inicial, 12. Então, eu já sei que tem que começar com 12 no A e terminar com C, que é 0. Quer dizer, a letra A está errada, a letra B está errada. Olha lá, ó, 12, 0, 12, 0. Só falta eu descobrir a velocidade. Quando você olha para o gráfico e vê que a velocidade é negativa, porque a função é decrescente, você já mata que a resposta tem que ser letra D. Agora, tá bom, vamos achar a velocidade para você ficar tranquilo. Quanto vale a velocidade nesse caso aqui, ó? Pega a distância percorrida e divide pelo tempo, ok? Qual foi a distância percorrida por esse camarada? Ele foi do 12 para o menos 4, então ele percorreu 16 metros. Em quanto tempo? Em 4 segundos. Como a posição dele diminuiu, menos 16 por 4 vai dar menos 4 metros por segundo, ok? Então, sim, achamos a posição inicial, que é o coeficiente linear, que vale 12, a velocidade negativa, função decrescente, menos 4, então S igual a 12 menos 4t. Legal? É isso, gente. Tá aí o material bom, poderoso de gráficos em cinemática para vocês, tá bom? Boas provas, bons estudos. Fui!